Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Segundo vídeo do canal, hein? Vamos continuar aí, ó, com essa meta de eu crescer nesse canal pra, né, quem sabe futuramente ser conhecida aí por muitas pessoas que possam compartilhar meu vídeo. Mas vamos lá, né, gente? Antes de começar o meu relato de hoje, eu quero pedir pra vocês já se inscreverem no canal, clicar no sininho e ativar as notificações pra quando surgir vídeo novo aqui no canal, para que vocês me assistam e vejam aí se gostam ou não gostam, deixem seus comentários, me ajude nessa minha meta, né, que eu tenho de crescer aqui no YouTube. E é isso. Hoje eu vou contar um pouquinho do... Não vou falar que é um relato de parto, porque não é. Mas vou contar uma história pequenininha de 6 meses atrás, quando eu ainda estava grávida da minha última filha. Eu tenho 2 filhas, só pra vocês entenderem. Eu tenho a Melissa, de 11 anos, e a Ayla, de 6 meses. E o parto da Melissa foi cesárea, né? Eu tinha 15 anos, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar, desculpa, que eu vou deixar, um dia eu vou poder contar a história assim, melhorzinha pra vocês. Mas então, a Melissa tem 11 anos, a Ayla tem 6 meses. A Melissa foi do primeiro relacionamento, quando eu era menor de idade, e a Ayla é do meu relacionamento atual, ao qual eu estou já há 6 anos e pouquinho. Graças a Deus. Meu marido é maravilhoso. Enfim, quando eu estava de 40 semanas, 40 semanas, eu completei 40 semanas num sábado. Eu completava semanas todo dia, todo sábado. E eu ia, como estava na reta final, eu estava indo no hospital um dia sim, um dia não, pra verificar a bebê, ver como que ela tava. E o médico falou pra mim assim, mãe, a partir de hoje você vai ficar vindo um dia sim, um dia não. Se até sábado, dia 10 de abril, a sua bebê não tiver descido, né, não tiver encaixado, não tiver passagem, a gente vai te internar para fazer a indução. Então, no dia, acredito que foi no dia 6, estávamos dormindo por volta de 10 horas, porque como eu tava grávida, tava muito cansada, tava dormindo e acordando muito tarde. E porque a bebê mexia muito na reta final, parece que isso falam que para de mexer, mas a minha mexia muito. E a gente tava dormindo, minha mãe tava aqui em casa, porque tava chegando a reta final, então precisava de alguém pra cuidar da Melissa enquanto eu estivesse no hospital com o Vitor, né, meu esposo. E a gente tava dormindo, eram as 10 horas da manhã, apertaram a campainha. E eu lembro que minha mãe foi lá no portão e falou: Dai, é alguém da Eletropaulo. Aí eu falei: ah, então tá. Foi isso? Calma aí, gente, tô bugada. Então, acredito que foi. Ah, não, foi isso não. Apertaram a nossa campainha, aí a gente demorou a atender. Quando minha mãe foi lá, falaram pra ela que era da Eletropaulo. Aí ela falou que viria chamar meu esposo pra falar com eles. A gente tava passando uma situação bem difícil na época, porque meu esposo tinha acabado de arrumar emprego. Ele foi mandado embora da última empresa em dezembro do ano de 2020, né? E até então, abril, ele tava desempregado. Foi quando a gente tava numa pior situação aqui em casa. A gente mora de aluguel, não paga um aluguel tão barato. A gente entrou aqui há um ano atrás pagando um aluguel que cabia no nosso bolso. Porém, teve o reajuste lá anual, que eu não sei nem como é que diz sobre esse imposto, não sei o que é, e aumentou muito. A gente, para não sair daqui pagando uma multa altíssima de quebra de contrato, a gente decidiu ficar, porém contando com a ajuda de Deus, porque aumentou mais de R$ 100 o nosso aluguel. E aqui a água e luz nem tanta a água, mas a luz já era bastante cara. Até que a gente começou, enfim, depois de tudo isso que aconteceu que eu vou contar pra vocês, a gente começou a ver que tinha uma coisa errada na nossa instalação elétrica. Mas enfim, aí a empresa de luz veio até aqui, disse que a gente estava com 2 contas em atraso. A gente sabia que essa conta estava em atraso, porém a gente achava que a empresa só poderia cortar a nossa luz com a 3ª conta em atraso. Aí que a gente se engana, né? Lá perto na conta de luz, vem dizendo lá a partir de quantos dias de atraso da conta eles podem cortar. Mas aí é assunto para outro vídeo. Enfim, cortaram nossa luz. Meu esposo já correu lá para tentar falar com alguém da empresa. E quando chegou lá, a gente tinha cortado. Por quê? A empresa simplesmente acionou a campainha de outra pessoa, dizendo, né, para adentrar no imóvel, dizendo que a gente mora num condomínio de 6 casas. A empresa simplesmente acionou a campainha de outra casa, dizendo que ia fazer um reparo no relógio. Como nós tínhamos comentado com o pessoal aqui do condomínio que nossa conta estava vindo muito cara e que nós iríamos acionar a empresa para ajustar, a pessoa abriu o portão,
sem ser na maldade, né? Abriu e deixou eles revisarem o nosso relógio. Nesse momento que eles foram revisar, eles cortaram nossa luz. Eu estava grávida, presa a ganhar a Ayla, né? Já estava de 40 semanas. E eles cortaram. Meu esposo ficou totalmente assim, sem ter o que fazer, subiu lá correndo para tentar impedir que eles fossem embora com um corte, deixando lá cortada a nossa luz. E o moço da empresa simplesmente falou assim que ele não tinha que ter a obrigação de ficar vindo aqui cobrar a gente de pagar a nossa luz. Porém, lógico, eles têm que fazer o trabalho deles, mas a gente está num momento bem difícil. Eu desempregada, o Vitor desempregado, a conta vindo alta. Alta que eu falo é R$ 300. Essa conta estava em R$ 315. Então, nós não temos TV ainda, se Deus quiser teremos. Nós não temos muitos móveis. Nós viemos pra cá há um ano atrás sem nada, até porque eu não sabia que estava grávida. Quer dizer, eu não estava grávida, eu engravidei assim que eu mudei para essa casa, que a gente tá morando há um ano. E quando a gente mudou, a gente veio sem nada porque a gente queria começar do zero, né? Como a casa tava no valor bacana de aluguel, eu falei, dá pra gente entrar na casa, e ele tava trabalhando ainda na outra empresa. Dá pra gente entrar nessa casa e ir comprando aos pouquinhos, né? Guarda-roupa, porque tudo que a gente tinha na outra casa era tudo doado, então não tava em boas condições para trazer para cá, e inclusive com muito cupim. Então a gente deixou tudo lá. A única coisa que a gente trouxe foi colchões. Colchões e pra minha filha, né, pra ela não dormir no chão. Acho que o nosso a gente também queria deixar, mas acabamos trazendo só colchão. E 2 mesas que a gente tinha lá na casa. E a gente veio sem nada, não sabia que iria engravidar, enfim. E quando eu tava pra ganhar a Ayla, tudo já preparado, bolsa pronta, tudo certinho, acontece isso de cortarem nossa luz. Eu fiquei assim, muito chateada, porque eu fiquei pensando na minha filha. Eu falei, poxa, nas duas, né? Falei, poxa, eu vou pro hospital daqui a alguns dias pra ter neném. E como que vai ficar minha mãe aqui com a Mel, né? Sem energia elétrica. Mas daí eu vi que o Vitor foi lá falar com o pessoal da empresa que cortou a luz e não voltava rápido. Então eu peguei, saí com a barrigona, né? Simplesmente saí, fui lá no portão pra ver se eles tinham um pouco de misericórdia ou, sei lá, deixassem de cortar a luz por conta do momento que eu tava vivendo, a gente se comprometendo a tentar pagar a conta nos próximos dias. E mesmo assim o cara muito ignorante falou pra mim que, eu falei, mas a gente não tá na pandemia, não devia ter pelo menos aí um tempo pra cortar a luz. Ele falou assim, me mostra, senhora, onde que tá mostrando isso, que eu tenho que vir aqui e deixar de cortar a luz porque a gente tá na pandemia. Enfim, cortaram a luz, eu não sabia o que fazer, a gente não tinha dinheiro, a gente já tava com o aluguel atrasado, já um mês e pouquinho, e assim, gente, eu não sei, assim, é graça, sabe, de Deus na nossa vida. Então a gente teve que arrumar dinheiro emprestado com pessoas para tentar pagar a conta, e a empresa disse que só religaria a luz se a gente pelo menos pagasse as duas contas que estavam em atraso. Acho que estava entrando a terceira, por isso que a gente cortaram. Mas enfim, a gente teve que se virar nos 30, e nos 30 mesmo, pedir ajuda, foram doações, pessoas que nos ajudaram da nossa igreja, pessoas conhecidas, o pai do meu marido que pagou o nosso aluguel por 2 meses, porque estava difícil. Enfim, a gente pagou as contas, 2 contas, dando praticamente quase R$ 700 de conta, que a nossa conta vinha nessa margem de 200 e pouco, R$ 300, que eu acho muito, gente, de verdade, é um abuso. E a gente pagou quase R$ 700 de luz. Aí ficaram prometendo que viriam religar a nossa luz no mesmo dia. E porque no dia seguinte eu teria que ir pro hospital fazer uma ultrassom, né? Por conta da reta final. E eu fiquei agoniada, eu falei, meu Deus do céu, eles não religaram a luz hoje, pode ser que não religuem amanhã, mesmo que a gente já tivesse pago, eles ficaram enrolando de vir religar essa luz. E aí, quando foi no dia seguinte, eles prometeram vir religar a luz por volta de 8 da manhã. Deu 8 horas da manhã do dia 7 e nada. Dia 7 de abril, nada. E minha mãe tava aqui, eu fiquei com medo, fiquei aflita, fiquei apreensiva. E aí acontece que apertaram a campainha, eu já fiquei meio ansiosa, e o Vitor falou pra mim, meu esposo, falou, deve ser a Enel, eu vou lá, mas tem que mostrar o comprovante das contas pagas, que a gente pagou ontem. Aí eu falei, meu celular tá carregando na casa da vizinha, né, na casa de cima. A vizinha de cima, ela é nossa irmã da igreja. Então ela disse que qualquer coisa que a gente precisasse, podia contar com ela. Então eu deixei meu celular carregando na casa dela de manhã, aguardando, né, que a viesse religar a luz e eu pudesse sair com meu celular carregado para ir pro hospital.
E aí, quando a empresa veio religar a luz, a gente tinha que apresentar o comprovante de contas pagas, né? Então eu fui, meu esposo foi lá, abriu o portão pra eles lá em cima, e eu fui na casa da vizinha pegar o celular, enquanto minha mãe ficou conversando com a vizinha de baixo, né? Todo mundo aqui é muito, a gente é muito chegado, então o pessoal gosta muito de mim. Então eu subi correndo porque eu tava já atrasada pra ir pro ultrassom, a luz não voltava, e aí na hora que ele falou que era a empresa, eu subi correndo a escada. No momento que eu subi a escada correndo, eu acabei caindo, né? E assim que eu caí, eu coloquei minhas mãos no chão para que não batesse a barriga. E aí a vizinha, Daiane, tá bem? Eu falei, gente, tô bem, graças a Deus. Só que aí a gente foi. Eu fui lá, apresentei o celular pro pessoal da empresa, mostrei que as contas estavam pagas e eles ligaram a luz. Mas assim, é difícil, viu? A gente tem a graça de Deus na nossa vida, porque essas coisas acontecem e a gente nunca sabe, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá mal, tem dias que a gente pode acordar com uma boa notícia de uma entrevista de emprego, de uma vaga de emprego, tem dia que a gente não tem nada. Então só nos sobra a nossa fé e nos sobra acreditar que o dia melhor vai surgir, né? O dia seguinte a gente acredita que será um bom dia. Gente, depois desse dia que ele religou a luz, eu fui pro hospital no mesmo dia, né? Tava marcado meu ultrassom pra tarde. Eu cheguei lá pra fazer o ultrassom e demorou bastante. Cheguei lá, era por volta de acho que umas 4 horas só que eu consegui voltar com o médico pra ele avaliar o meu ultrassom, né? Quando ele olhou meu ultrassom, ele disse assim, você tá perdendo líquido. Aí eu falei, sério? Ele falou, sim. E ele falou, você não percebeu nada disso? Eu falei, não. Eu falei, eu tive uma queda hoje na escada por conta de nervoso que eu passei e tal. Aí ele falou, mas você grávida vai correr. Eu falei, era necessário, né? Eu não podia deixar minha filha aqui com a minha mãe sem energia elétrica, até porque eu ia voltar pra casa depois de 3 dias após o parto com a minha bebê recém-nascida e eu ia ficar sem luz. A gente deixou de fazer muitas coisas com o dinheiro que a gente teve que pagar pra empresa para religar nossa luz. Foi um dinheiro que a gente não podia gastar, não podia mesmo. Tipo, é praticamente metade do valor do nosso aluguel. E foi bem difícil. E no dia 8 eu fui internada. Eu fui internada não. Eu fui pro hospital fazer ultrassom dia 7, né? Aí eles quiseram me internar, mas falaram que não tinha vaga no hospital. Acabaram me internando depois de muito tempo que eu fiquei aguardando por uma vaga, mas essa história é pra outro vídeo. E aí, enfim, no dia 8 a Ayla nasceu. Nasceu de 40 semanas e 2 dias, né? A previsão era pra ela nascer no sábado, ela nasceu numa quinta-feira. Mas é isso, pessoal. Essa história é de hoje. Amanhã, eu vou tentar postar vídeo aqui todo dia. Não é uma certeza porque eu tenho a bebê, né? Ela tá dormindo agora. E o Vitor foi andar de bicicleta com a Melissa e eu tô aproveitando pra gravar. Mas é isso. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então compartilhe aí. Ativem o sininho das notificações para quando surgir vídeo novo aqui no canal. Fiquem comigo. E é isso, gente. Eu espero trazer conteúdos melhores para vocês daqui pra frente, tá? Beijo. Fiquem com Deus.